Hay un título que es Ofrezca a Dios un sacrificio de gratitud. Debemos ofrecer a Dios un sacrificio de gratitud. Nuestro Dios es soberano. Amén. Glória a Deus. Vamos ver Salmo 116, do versículo 17 e 18. Salmo 116 dice: Te ofreceré sacrificio de alabanza y invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Aí o título era Ofereça a Deus um sacrifício de gratitud. Sempre devemos dar graças a Deus. Não precisa pensar, por que eu vou dar graças a Deus? Irmão, só por estar respirando, você tem que dar graças a Deus. Por quê? Porque tem gente no hospital que está aí entubado, tem gente que está respirando artificialmente, está com oxígeno. E nós só temos oxígeno grátis, não estamos nem sequer pagando. E respiramos todo dia e toda na noite. Não é? E é grátis ou você está pagando? Você está indo no banco pagar por respirar oxígeno? Não. Não é? Então, se temos muitos motivos para dar graças a Deus. Temos que dar graças a Deus por todo. Porque a misericórdia de Deus é grande para conosco. É Deus que nos dá a vitória. Em todo é Deus. Porque se Ele não quer, por mais esforço que hagamos, não vamos conseguir nada. Mas se nós confiamos em Ele, Ele nos dará a vitória. Sempre. Eu dou graças a Deus por minha vida, por estar vivendo aún. Dou graças a Deus por la cama que durmo, por la almohada onde pongo minha cabeça. Dou graças a Deus por la água que tomo. Dou graças a Deus porque sem água não se pode viver. E temos uma rica água, né? E todo, enfim, porque caminhamos. Então, se temos motivos de dar graças a Deus, pensa em alguma coisa que você quer dar graças a Deus. Difícil, não? Parece que não aparece nada, não? Que? Cama para dormir? Já. E? O restante não tem nada. Amém. E nadie mais tem nada para agradecer. Vê como é difícil. Estão mirando para mim, pensando, que? Vou agradecer o quê? Mano, graças a Deus você está aqui. Ou não? Eu dou graças a Deus porque estou salva. Eu sei que meu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus por isso. Está escrito lá no livro. Maria Nazaré. Que mais? Amém, amém. Amém. Almoçaram hoje? Almoçaram muito bem, não é? Por el cumpleaños do Isaac. Mas não é o Isaac que toca, né? É o outro Isaac. Comer carne, comer polho. Não sei o que mais comer. O que mais comer? Chouriço? Eu não vi chouriço. A mim não me andado. Torta. E comer um pedação de torta, não é? Então, Deus nos dá todo, irmão. Todo. E por isso, e aún deu sua vida por nós. E temos motivos
para dar graças a Deus. Amém? Deus deseja que tudo que você dá, não? Seus dízimos, ofrendas, regalos, presentes, de sacrifício, seja apresentado a Ele como um ato de adoração. Tudo que você vai fazer, até quando você vem aqui adelante, traz sua ofrenda, né? Agarrar assim e fazer assim. Não, você está dando a Deus. Você não está dando a mim, você está dando a Deus. E eu tampouco vou tocar nisso. Já? Temos que saber. Quando você vem adorar na África, eles vão levar o dinheiro, você leva $500 que vão dar de ofrenda lá. Eles separam em bilhete de 50 para ir 10 vezes lá na frente. Eles vão dançando e saltando lá, dança da moda da África, não? Pero vai lá e coloca com alegria para o Senhor, e volve, e vai lá e volta de novo com mais 50 e põe aí. E vai, que vai, e até completar o que ele queria dar. Com alegria. Aí muita gente fala assim, mas a África é tão pobre. Tem pobre como em todo lugar tem. Aqui também tem pobre e tem gente que não é pobre. Não? Igual. Só que como é um país mais grande, tem muito mais gente, habitantes. Então, a situação é demasiado forte. Mas que tem. E eu vi, porque quando, uma vez no Brasil, chegaram para 8 africanos e predicaram com fogo mesmo. E eles passaram para colocar a ofrenda, né? E estavam ensinando como hace a ofrenda allá, não? Com alegria, com gozo, não? Porque sabe que se ele tem, é porque Deus deu a ele. Se eu tenho, é porque Deus me ha dado. Então, com ganas, com alegria, vou trazer à casa do Senhor e entregar com alegria. Então, diz, que todo seja apresentado a Deus como um acto de adoração. E o texto que nós vemos que Davi vino delante do Senhor com uma ofrenda de gratidão especial, de coração agradecido por todo o que Deus lhe hiciera. E nós temos que dar graças a Deus por tudo que Ele hizo. Pois temos um culto que diz que é um culto de adoração. Às vezes se predica outras coisas também, pero dentro de todo isso, estamos falando de la adoração. Se você está aqui, é porque você vino adorar a Deus. E eu sei que isto agrada a Deus. Porque tem muita gente que quedou na casa, não sendo nada, pero quedou. Sendo que hoje é noite de adoração. Deveria estar aqui, pero estão na casa. Se de repente não vem porque está na cama, porque está enfermo, ou porque é muito lejos, não tem, como se diz, mobilidade, estava trabalhando, né? Então, se não havia dinheiro para táxi, então, bem, é diferente, depende da circunstância. Deus sabe de cada um de nós. Por isso, irmãos, a Bíblia disse, não deixando de congregar, como muitos têm por costume. Está escrito em Hebreus 10, 25. Já sabe de memória, não? Ou não? Está lá escrito. Não estou inventando. Não deixando de congregar-nos, como alguns têm por costume, senão exortando-nos. Por isso está dizendo para exortar. E tanto mais quando vês que aquele dia se acerca. O dia do Senhor se acerca. A qualquer momento o Senhor vem. Não vai haver tempo de explicar. Sabe que não existe isso, irmãos. Lo que hacemos, hacemos, que não hacemos, não hacemos, e listo. Então, o salmista disse a Deus, oferecerei a ti
un sacrificio de gratitud y invocaré tu nombre, ¿no? El nombre del Señor. Cumpliré para con el Señor mis votos en la presencia de todo su pueblo. Esto es. Entonces, no es una cosa de nosotros, es lo que dice la palabra, es lo que fue enseñado há tantos anos atrás. Entonces, el salmista no entregó su ofrenda a Dios por querer algo de en cambio. No dio su ofrenda porque voy a dar eso para tener aquello. No es así. Él lo hizo por gratitud. Si somos gratos a Dios, hacemos. Si somos gratos a Dios, damos y colocamos en el altar de Dios nuestra ofrenda, porque es bendición. ¿No? Entonces, pagó con acción de gracias los votos que hiciera a Dios. Entonces, habían hecho, entonces estaba cumpliendo. En la iglesia hoy, tenemos un concepto muy limitado sobre el acto de ofrendar a Dios. O entonces, recoger ofrendas, y se tornou-se una rotina. ¿No? Tornou-se una rotina. Llega bem, a pessoa já sai de la casa com uma intenção, não? E põe lá 10 aqui no bolso. Esse aqui põe o 100 aqui, o 200 mais para trás, e os 10 aqui, que o 10 é para dar. Pois não é assim. Você deve agarrar e na hora que você vai ser. ¿Por quê? ¿Por que estou falando isso? Porque he escuchado muito isso allá, escutei na prédicas, não? Que é uma grande bendição, porque todo que nós damos é porque Deus nos ha dado primeiro. E se Deus nos ha dado, então nós damos porque reconhecemos su amor, porque isso não é pagar nada, porque a salvação que recebimos nós é tão forte, tão grande, tão poderosa, só de saber que mi nombre está inscrito en el libro de la vida, ya es motivo de dar mi vida a Dios, no solamente el dinero. El dinero es nada. Na verdade, Deus não necessita nossa plata, mas Ele está dizendo para hacerlo, porque Ele quer ver nosso coração. Ele quer ver com que gratitud hacemos. Então, o dízimo, você não está haciendo favor a nadie, porque el dízimo es del Señor, es de Él, listo, acabó. Nadie toca, es de Él. Pero la ofrenda, las primicias, ¿no? Cuando damos al Señor, estamos dando con amor. Y cuando damos, y aún más, en esta cajita que nosotros colocamos aquí para cada uno dar um boliviano. Se todos deram um boliviano cada vez, não? Cada culto que viene, íbamos ter plata para ajudar os missionários. Mas toda vez, todo mês que vamos sacar, precisamos nós inteirar, porque não dá. E é 750 reais que precisa cada missionário por mês. Isso não conta outros gastos que ele tem. Então, se ele não tem sapato, vai quedar sem sapato. Porque se vai esperar daqui, ele não vai ter. Mas isso é aqui, irmão, porque vocês não aprenderam a um não aprenderam. Porque eu vejo nas igrejas que vou, no culto de missões, é o que mais plata tem. Porque ele envia para os missionários. Tem igreja que envia 5, 6 missionários. E esses missionários allá vai depender de sua igreja. Todo missionário depende de sua igreja. Não depende de outras pessoas. Agora, Deus pode levantar pessoas que querem
ajudar o missionário, vai ajudar, não é problema nenhum. Mas a igreja tem essa responsabilidade. E aqui estamos vendo com Docito, que está no Brasil, nem sequer foi para a África, nem sequer foi para a Índia, nem sequer foi Afeganistão, nada, lá em dólar. E aqui há como se diz, real, que a diferença do boliviano é bem pouca, é centavitos. Então, nada está obrigado a hacerlo. Este é um ato de amor que se faz. Quando reconhecemos o trabalho, a obra de Deus. Então, temos que pedir a Deus que realmente pueda Ele hablar a nosso coração e dar-nos entendimento para que podamos fazer isso, porque é uma maneira de adorar a Deus. E eu digo isso para vocês sem medo nenhum de equivocar, porque foi o que eu aprendi primeiro. Eu aprendi isto allá no Brasil, a hacer isto com amor e a hacer lo mejor. ¿Ya? Então, vemos como havia dito já, na igreja de hoje temos um conceito muito limitado sobre o hecho de ofrendar a Deus, que é colocar ofrendas, se tornou-se uma mera rotina. Já é hora da ofrenda, vai até conversando com os caras, nem sequer presta atenção no que está sendo. Quando você está sendo isso, você está dando primeiramente a Deus. Não? A Deus está mandando. Acorda disso. Se você quer ver suas finanças crescer, vocês têm que aprender. Igreja do Senhor, abro para vocês, porque eu não quero que Deus vai cobrar de mim. E eu digo, quando tem reunião de pastores, eu digo para eles, hablem. Agora mesmo estava hospedado na casa de um pastor, e eu estava falando para ele, esse assunto, explicando para ele. Ele disse, então sim, mas tem aquilo, mano, mas não importa a cara que vão fazer, hermano, você vai predicar porque Deus te vai cobrar de ti. Porque as próprias pessoas podem ligar delante de Deus e dizer, não me ensinaram, não me dijeron nada, não? Você planta, tem alguém aqui que já plantou alguma coisa na vida? Já plantou? O Jonas que já plantou. A Isabel também. Quem mais plantou? Nada mais, nada planta, nada mais. A Amparo plantou. A Andy também plantou, que levantou a mão, plantou, não? Quem plantou? A Choclo. Nada plantou nada aqui. Por isso não sabe plantar, por isso que não planta. Porque eu plantei arroz, eu plantei choclo também, plantei lechuga, plantei couve, plantei repolho, plantado tomate, flores, né? Tem que preparar a terra, não? Pero se você plantar aqui, como já disse várias vezes, num quadradito aqui de 30 por 30, que vai nascer? Só lá aí. Agora vem outro e vai e planta aí 2 metros, 2 por 40, por aí, né? Já tem mais espaço. Quem vai cosechar mais? O que plantou mais, pois. Até aí você não me responde. Eita. É a mesma coisa, sembrar na obra do Senhor. Você está sembrando na mão do Senhor. E ele disse, que foi que o Senhor disse? Que ele abriria as ventanas dos céus e derramaria bendição que sobreabunde, ou não? Então, se não é uma palavra minha, ele está dizendo isso. Então, porque é para hacerlo. Então, eu estou aqui para dizer para você que
coletar, recorrer ofrendas, tornou-se uma rotina, não? Quando passam para colocar, não? Rapidamente as pessoas depositam sua ofrenda mecanicamente. Eu estou lendo, não estou dizendo, estou na Bíblia, estou lendo. Na Bíblia. Não estou inventando nada. Então, é como que se passa rapidamente e as pessoas depositam sua ofrenda mecanicamente. Poucas vezes esse acto é marcado por alabança, por adoração. Ação de graças e adoração a Deus. Se você não tem, lo único que você tem é uma monedita de boliviano, ou 50 centavos, ou 20 centavos, ou 10 centavos. Deus não está medindo o tamanho da moneda, nem o valor dela. Ele está vendo seu amor em dar o último que tem. Se é 10 centavos, o único que você tem, você não tem nem aqui e nem em sua casa. Esse 10 centavitos é para comprar uma pastilita para seu hijito, não? Ou para ti mesmo. Mas, se vou dar, como vou comprar? Ah, não importa, vou dar. Então, é dado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou adorando a Deus com o que tenho. Não estou medindo quanto, é quanto tenho. Deus não está medindo quanto. Ele está medindo o amor com que você lo faz. Ele está vendo o amor que você tem por sua casa. Porque ele disse trazer isso a sua casa. Para que não falte alimento a seu povo. É isso que está escrito. Então, hágalo de coração, não é? Poucas vezes esse ato é marcado por alabanças, ação de graça e adoração verdadeira, em que Deus é reconhecido como fuente de todas as bendições. Deus, Ele é a fuente de onde você vai sacar. Ele é a fuente. Na medida que você hace, esta fuente vai abrir com bendição sobre sua vida. Amém? Para isso você entende. Não estou dizendo que você está obrigado a hacerlo. Isso para quem entende. Se você entende o que eu estou fazendo, você não vai dizer, não, a irmã Nazaré mandou fazer e falou. Não. Em la Bíblia está escrito. Leia a Bíblia, busca aí na concordância, no que habla sobre as coisas, você vai encontrar e você vai fazê-lo para que você veja a bendição que é quando nós entendemos e cumprimos. Assim como a Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Está escrito, clama a mim que eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. O Senhor está dizendo. Então, quando nós leemos e entendemos o que Deus está dizendo, Ele está dizendo para nós coisas que tudo que está escrito aqui é para bem nosso, é para bem meu e tuyo. Tudo que o Senhor está nos ensinando em sua palavra. Deus não interessa nada de nós, Ele quer ver como atua nosso coração. Isto é. Então, quem é a fonte de bendição? É o Senhor. Então, quando os israelitas apresentavam seus holocaustos a Deus, os instrumentos eram tocados. Como nós, quando vai trazer ofrenda, você vai tocar, não? Toca aqui, toca ali, toca, cantamos, dançamos, porque é uma coisa que se faz com alegria. Quando os israelitas apresentavam seus holocaustos, suas ofrendas, seus sacrifícios que hacía a Deus, os instrumentos estavam tocando também, os cantores estavam cantando, alabando a Deus, e todo o povo adoravam junto. Todo o povo adorava, não?
E era um momento de alabança, era um momento de celebração, era um momento de alegria, de gozo. Assim hacen os africanos. Então, Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar, que foi iniciado o sacrifício e começou também o canto de alabança ao Senhor. Era com músicas, era com cânticos, era com adoração. ¿Acaso Deus ia precisar de todas aquelas coisas? Não. O que foi feito quando Davi precisava construir, né? Então, quedou para Salomão construir, porque Davi se viu que ele não era a pessoa indicada. E Deus mesmo disse para ele. Então, quem foi construir foi seu filho, Salomão. E tinha tanto ouro, tanta plata que a gente havia levado. Porque Deus é Deus, Ele podia aparecer de hoje para amanhã aqui um poço de puro ouro. Sim, por que não? Ouro, plata, o que seja, tudo o que necessitava. Mas Ele hizo com que a gente dera, e a gente levava seus anilhos. Eu já di quantos relógios eu já dado de regalo, não? E acabei de ganhar um. Agora estou combinando. Que não combinava, era de prata, era branco o outro. E esse é amarillo, pelo menos. Se é ouro, não sei, mas que amarillo é. Então, e assim Deus vai provendo uma coisa, vai provendo outra. Deus te vai suprir cada uma de tuas necessidades. É de Ele que vem a bendição. É de Deus. Se você entende isto que estou falando, não vá pensar, a irmã está pedindo. Não te estou pedindo nada, que estou ensinando. Para a glória do Senhor. Assim é. Quando entendemos isto, vamos ver realmente as bendições de Deus. Deus é fiel. Amém? Então, vemos que eles começaram iniciando, fazendo sacrifício. Começaram também o cântico de alabança ao Senhor, ao sonido de las cornetas. ¿Tiene cornetas? Tiene, ¿no? Cornetas e 2 instrumentos de Davi. Davi também tinha seu instrumento. Então, rei de Israel. Então, toda a assembleia postrou-se em adoração, de rodilha, para entregar sua ofrenda ao Senhor. Quando você traz a ofrenda, você tem que saber que está traindo ao Senhor. Ele te vai devolver. E eu não puedo. Mas eu sei que Ele te vai devolver muito mais de lo que você ha dado. Amém. ¿Por quê? Porque Ele é fiel. Então, mientras os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, hasta que terminou o holocausto, ¿no? O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram a los levitas que alabassem ao Senhor com palavras de Davi e também do vidente Asaf. Então era com palavras de adoração. Venia no altar traindo suas ofrendas com palavras de gratidão a Deus. Alabando a Deus, glorificando su nome, bendecindo su nome. Deus é fiel. Tanto é que eu cheguei a ser uma promessa, uma vez, porque eu me gostava cantar na igreja.
e cantava na igreja. Mas chegou um dia e eu me quedei, perdi a voz. Mas perdi totalmente. E, inclusive, o médico, eu trabalhava em uma firma grande, que era Philips. Então, e allá me disseram, o médico me disse que eu tinha que fazer um tratamento e que eu não podia falar, então me deu para quedar em minha casa 2 meses. Eu quedei 2 meses em casa, pero fazendo tratamento, a médica também da mesma firma, e ela cuidando, e minha voz não passou nada. Eu quedei 1 ano sem falar. Isso era mais um castigo, porque não podia falar. Claro que eu escutava bem e falava assim, com a mão e todo. Não podia, não saía nada. Pero eu orava ao Senhor. Hasta aí eu já era cristiana. E havia aceptado Jesus. E eu então comecei a pedir ao Senhor, Senhor, se o Senhor me devolve minha voz, porque já havia ido fazer tratamento de todo e não passava, foniatria, fazia ginástica com o rosto, com não sei o quê, tinha que falar o sonido de aqui, que a carra, não sei de quê, de todo, ele tinha que fazer, para ver se salia a voz e não salia nada. Então, eu orei ao Senhor. Eu disse, Deus, se o Senhor sanar minha garganta, toda a igreja que eu entrar por primeira vez, eu vou a cantar. Vou a cantar para ti. Agora, se o Senhor não sana minha garganta, então porque também não precisa sanar. Se o Senhor não quer me ouvir, por que eu vou cantar se o Senhor não me quer ouvir? Agora, se o Senhor se agrada, quer ouvir que eu cante, então se o Senhor me devolve minha voz. Então, e aconteceu. Eu estava um dia, tinha que volver na médica para fazer exame, porque disseram que ou eu operava ou volvia a trabalhar assim sem falar. Não podia mais quedar mais em casa. Tinha que acertar. E me disseram, porque a médica me disse, se operasse, que podia, que não garantizava nada, que ia volver a voz, que como ia quedar. Não havia garantia. Então, eu disse, Senhor, eu não quero operar. Não quero. Se o Senhor não me sanar, operar também não vou. E foi assim. Então, eu estava um dia, tinha que ir visitar a médica no dia seguinte, e eu fui na noite anterior, eu fui duchar, eu estava duchando, daí me caiu o sabãozinho, e eu saiu minha voz? Ui, estou falando. De repente, assim do nada, comecei a falar. Quedei contenta, não? E quedei feliz. Falei, Senhor, agora sim, Senhor. Bem, aí eu fui na médica. Cheguei allá, ela, como sabia que eu não falava, ela sempre falava mais que a boca, falava tanto e eu não falava nada. Então eu deixei ela falar, não? Ela disse, então, Nazaré, você vai operar, não vai passar nada, você vai crendo, você não é crente? Ela não era crente, mas ela falou, você não é crente? Então, creia que Deus te vai sanar, e você vai falar, e eu escutando assim, mas eu já tinha voz, né? E ela explicando, você é uma pessoa valente, você é isso, você quer que a pessoa me elogiar assim tanto? Depois que ela falou todo e disse, bem, vamos fazer os papéis que você precisa levar. Eu disse, não lo haga. ¿Está falando? Sim, estou falando. Deus me curou. E ela disse, espera. Aí ela disse, mas como foi isto? Aí contei a história como foi.
ela disse, bem, eu vou te dizer, às vezes acontece isso, mas qualquer momento vai perder de novo. Qualquer momento pode desaparecer. Eu te aconselho a operar. Eu disse, falei, Deus me ha sanado, não para eu volver a operar. Não. E ela disse, bem, se você não... Bom, vamos a ver então. Não, está bem. Aí não precisou mais nada, todo já estava encaminhado, mas não precisou mais. Não. Aí eu comecei. Depois que eu saí de lá, que ela ficou assombrada, porque viu que num ano inteiro cuidando de mim não passava nada, e de repente, então, eu saí, eu fui trabalhar no outro dia, e cheguei lá, não se preocupe, eu estou falando, e cuidado que estou falando demasiada hora, né? Porque, quanto tempo sem falar, e assim eu comecei, prometi ao Senhor. Então, toda igreja onde eu ia cantar. Eu cantava, mesmo que, às vezes, a prédica tinha o tempo certito. E eu falei, se eu canto, não vai dar tempo. Mas eu cantava a musiquita mais cortita, que eu havia aprendido aqui. Não pondrás tu fé em nadie mais que nele. Não pondrás tu fé em nadie mais que nele. Não pondrás tu fé em nadie más, não pondrás tu fé em nadie más, porque solo Él te puedes sostener. Não pondrás tu amor em nadie más que en Él. Não pondrás tu amor em nadie más que en Él. Não pondrás tu amor em nadie más. Não pondrás tu amor em nadie más, porque solo Él te puedes sostener. Deus me ha dado. Glória a Deus, alabado sea. Ele é meu Senhor. Deus é Deus, hermanos. Quando estou dizendo, precisa crer, viver por la fé, de verdade. Você vai ver a glória do Senhor, vai ver a bendição e tantas outras coisas o Senhor já hizo. E às vezes eu saio de minha casa e venho para a igreja, venho ronquita e chego ali e não posso falar. E ronca, todo mundo está vendo que estou ronca. Mas na hora de cantar, canto. Porque o Senhor quer. Entende? E eu sei que Ele quer. Então, por isso, é cantado. E todas as vezes que cantava, sempre tinha alguém que passava na calle, escutava e entrava e aceitava Jesus. E eu quedava sabendo isso. Então, para mim, se tornou algo muito importante. Por isso, em minha casa, em meu quarto, eu canto também. Não tenho espectadores, não tenho nada vendo. Mas eu canto porque eu sei que Ele me está vendo. Ele me está ouvindo e é para Ele que canto. Porque é meu Deus, é meu Senhor, é meu Rei. Amém? Então, não há coisa que Deus não possa fazer. Todo é possível al que crê, diz o Senhor. Todo, não? Então, vou repetir aqui. Toda a assembleia postrou-se em adoração, mientras os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, hasta que terminou o holocausto. E o rei Ezequias e seus oficiais ordenaram a los levitas que alabassem o Senhor com as palavras de Davi e del vidente Asaf. E eles o alabavam com alegria. Depois inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor. Então, saca um tempito para adorar a Deus. Em tu casa,
Você pode estar ocupado, fazendo alguma coisa, entra no seu banho um ratito e diz: Deus, te amo, te adoro, tu és mi Deus, mi Senhor, aqui estou, usa minha vida, Senhor, para lo que tu quieras. Só que para usar, para aquilo que você quer, o Senhor precisa treinar primeiro a mim? Não, porque se eu não sei, não vou saber, não posso fazê-lo. Mas Ele capacita, quando Ele quer, Ele nos capacita para fazer sua obra. Por isso você não tem que ter medo de abrir tu boca. Abre tu boca e habla del amor de Deus, donde você vai, por donde você passa. Habla del amor de Deus, não te cale. A vezes você passa todo um dia com gente estranha que vem, que vai, que passa cerca de ti, em la calle, em sua casa, na porta de sua casa, em seu trabalho, onde quer que você está, sempre tem alguém. Aí está a oportunidade para ganhar almas para o reino de Deus. Pero nós temos vergüenza de hablar de Deus para as pessoas. Temos medo de hablar. Temos medo que as pessoas vão dizer: não me interessa. Bom, se ela não interessa, é problema dela. Mas eu, isso me parte. Eu he hablado. Um dia escutei um pastor dizendo que a pessoa que passa 5 minutos cerca de alguém estranho e não diz nada do Senhor, não testifica de Ele, essa pessoa está tendo vergonha de Deus. E o que vai acontecer? Ele também vai ter vergonha de ti quando chegar em sua presença. Assim como você ignorou a Ele com as pessoas, Ele também te pode ignorar. Abre tu boca, habla as pessoas, porque nós somos buenos para falar de todo. Hablamos tantas coisas, hablamos todo o que queremos, mas quando tem que falar de Deus, parece que tem essa coisa aqui, ó. Que ele chama isso? Quejada. Quejada que eu sei é de cavalo, de boi, de coisa. Mentão? Sim, é nome demasiado. Bom, em português é queixo. Não é queijo, queijo. Não é queijo, queijo de comer. Isso se chama queixo, com C-H-O. Show. Show. Bem, então, cada um de nós temos a oportunidade de agradar a Deus donde estamos. Não tenha vergonha de falar de Deus, porque senão Ele também vai avergonçar de ti. Já? Quantas pessoas eu falei de Jesus disse: assim, bom, Deus está vendo que eu fiz a minha parte. E eu cumpri com a minha parte. Quando chegar lá na presença dele, então essa coisa vai ser diferente. Bem, por isso, todos estão dizendo que eles alabavam com alegria e depois inclinaram suas cabeças e adoraram o Senhor. 2 Crônica 29. Versículo 27, 28, 29 e 30. 27 disse: Então mandou Ezequias sacrificar o holocausto em el altar. E quando começou o holocausto, começou também o cântico de Jeová com as trompetas e os instrumentos de Davi, rei de Israel. Foi o que eu falei aqui. Verso 28. E toda a multitud adorava, e os cantores cantavam, e os trompeteros sonavam as trompetas, e todo isto durou hasta consumir-se o holocausto. Eu não sei que tamanho era esse holocausto. Eu sei que foi muito tempo que estiveram adorando, alabando a Deus. Verso 29, disse: quando acabaram de oferecer, se inclinou o rei e todos os que com ele estavam e adoraram ao Senhor. É noite de adoração. Verso 30,
dice: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabase a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces, eso no es de ahora, no es cosa de nuestra mente, no es cosa que estamos inventando, es la palabra de Dios, y todo que está escrito es para que aprendamos. Entonces, cuando estamos adorando, adore al Señor. Cierra tu ojo, levanta su mano y nadie, no tiene que ver si alguien te está mirando o no está mirando. Adórelo. Cuando usted adora a Dios, la bendición viene sobre su vida. Cuando usted adora a Dios, usted está adorando el único que es digno de recibir adoración. No hay otro, no hay otro. ¿No? Antes, cuando nosotros no conocíamos al Señor, ¿a quién adoraba? Lo que no debía, ¿no? Adorábamos otras cosas. Pero ahora sabemos a quién debemos adorar. Amén. Entonces, dice, el acto de entregar a Dios los dízimos y las ofrendas debería también ser ocasiones de grande júbilo. Cuando hacemos, tiene que hacer con alegría, ¿no? Los cánticos, la alabanza tiene que ser fuerte, con alegría. Alabar es celebrar. Tiene que haber una gran celebración por la provisión abundante de Dios para nuestra vida. Porque, hermanos, si usted confía en el Señor y hace correctamente, usted va a ver que Dios te va a retribuir, devolver mucho más de lo que usted hace. Porque es así con Dios. Doy gracias a Dios, porque aprendí esto y no me arrepiento. Dios desea que usted consiga remover las barreras que lo impiden de contribuir, a fin de que el yugo del enemigo sobre sus finanzas sea retirado. Porque el enemigo nos da, ele passa trampas em nós. Ele sempre de alguma maneira nos rouba. Nos rouba de alguma maneira. Ele tem suas maneiras de fazer. Nos põe em situações complicadas. Nos põe em situações difíceis. Mas quando nós entendemos que quando obedecemos ao Senhor, não vamos ter esse tipo de problema. Porque Ele é Senhor de senhores. Senhor del dinheiro, dueño del dinheiro. E quando você entrar em esta nova dimensão, as cadenas que estavam prendendo suas finanças serão quebradas. Amém? Entendeu bem o que eu estou dizendo? Parece que não entenderam muito bem, não. Então, quando você entrar em esta nova dimensão, as cadenas, né, que estavam deteniendo suas finanças, estavam roubando de tus finanças, serão quebradas. Entende? E eu entendi isso muito bem. Então, por isso dou glória a Deus. Eu alabo a Deus. Porque não me falta nada. Quando você apresentar a Deus uma ofrenda de gratidão, entrega com alegria, regozija-te delante de Él, delante de Deus, adórelo, alábelo, né? E por sua provisão, porque Ele te vai prover. Ele te vai prover. Libere sua fé. Alabe o Senhor, alábelo pelo que você crê que Ele te hará. Se você crê que Ele te vai devolver todo, então você vai fazê-lo. Mas Deus não te vai obrigar a nada, nem nós tampouco. Por isso eu digo aqui de frente, o dízimo você tem que dar, querendo ou não querendo. ¿Por quê? Porque isto é de Deus. ¿Eh?
Não damos porque penso isso, penso aquilo. Não. Esse é de Deus. Aquele que não dá está roubando a Deus. Vou a predicar isso outro dia. Como está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3. Entende? Então, quando você hace com amor, porque você não está agradando a nadie, você está bendecido a obra do Senhor, a casa de Deus. Então, quando você vai ser, libere sua fé e alabe ao Senhor pelo que você crê que Ele lhe hará. Ele vai devolver 100 por 1. Amém? Agora, a palavra do Senhor é, como se diz, espada de 2 filos, né? Não podemos jogar com ele. Não podemos jogar com ele. Deus tem o melhor para cada um de vocês. Deus quer que vocês, cada um, tenha em abundância. Ele quer que cada um de vocês tenha para viver em paz, com alegria, para que você possa fazer as coisas com gozo, com alegria. Deus tem os cielos abertos para aquele que crê em sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é enseñanza para nós, para os que querem aprender as enseñanças do Senhor. É para que você viva uma vida de vitória, é para que você camine nesta terra de cabeça erguida, não com medo por isso ou por aquilo, não, porque Ele é fiel, Ele é dueño do ouro e da plata, Ele é o Senhor, dono de todo, e tudo que você hace para Ele, Ele te vai recompensar. Amém? E eu digo isso porque é assim. E tem muita gente que sabe que é assim mesmo, ou não? É assim. Por isso, glorifica a Deus sempre. Haga de coração. Haga do melhor. Ande para Deus. Por isso, hoje estou falando lo que dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Y Dios es fiel. Él es fiel y está aquí y está presente, ¿no? Hay un versículo aquí, nesse salmo que nós estamos vendo, Salmo 116, versículo 17, 18. Vamos ler para encerrar. Yeah. Versículo 17 diz: te ofereceré sacrifício de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. E a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. É palavra do Senhor. Entende? Então, e o versículo 19 diz assim, que nos pátios, no pátio, não, onde está livre aí, não, da casa do Senhor, em seu interior e também em Jerusalém. Nossa Jerusalém aqui é Sucre. Não estamos lá, estamos aqui. Não? Então, hermanos, guarda a palavra de Deus em seu coração. Guarde. Você não precisa acordar-se de mim. Você acorda da palavra que predico para vocês. Isso que é importante. Olvida que quem te disse, quem não disse. Solo acuérdate que aqui está escrito. E o que está escrito é para hoje, é para viver e viver uma vida de vitória em Cristo Jesus. Amém?